Olá, você acha que só os presidentes da República são responsáveis pelas nomeações dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Que você não está contente com eles? Então, assista este vídeo até o final de uma live que eu fiz pelo YouTube, uma análise aos olhos da Constituição Federal sobre a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí ou me assistindo. Nesse momento estou fazendo um teste aqui com uma transmissão ao vivo e abrindo para o chat, caso você queira se comunicar aqui conosco. Eu vou fazer uma alusão ou uma análise aqui do que se fala ou que se pode interpretar sobre o Supremo Tribunal Federal à luz da Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 101 da Constituição Federal é bem claro em dizer o seguinte: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. O Fórum JB iniciando uma série chamada A Palavra É. Nesta série, nós vamos analisar diversas palavras. Esta palavra aqui, ilibada, vai ser uma das que serão enfrentadas nesta série do Fórum JB. O que importa nesse momento é dizer que a reputação ilibada é aquela sem mancha, sem qualquer mancha. O nosso regime não admite que as pessoas que sejam colocadas em dúvida, que tenham um comportamento colocado em dúvida, sejam consideradas pessoas ilibadas. Mas tudo bem, parágrafo único do artigo 101. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, o presidente da República é quem escolhe um ministro e submete essa escolha ao Senado Federal. Por que eu estou trazendo essa temática para essa discussão aqui conosco? Veja, há um alarde geral, né, da sociedade de que o Supremo atual foi criado lá pelo PT, pelo Lula, pelo Fernando Henrique, etc. É claro que sim, Fernando Henrique era presidente e colocou ministros lá. Lula, presidente, colocou ministros lá. A Dilma Rousseff, como presidente, também colocou ministros lá. Mas o parágrafo único do artigo 101 diz assim: ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, vejam que a culpa, quando nós falamos de um mau comportamento de um tribunal como a nossa corte maior, não é? nós temos aí a nossa corte maior. Quando nós falamos dessa insatisfação geral da atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não podemos pensar só nos presidentes. Os presidentes têm seus interesses, são pessoas humanas e têm lá seus interesses políticos. E vão, obviamente, colocar ministros no Supremo que possa, eventualmente, atender a algum interesse político. Não deveria. Isso é um assunto para outra ocasião. Não deveria, porque o ministro, com atuação ilibada, ele é chamado de excelência. E essa excelência quer dizer exatamente a isenção de total interesse financeiro, em favorecimentos. O ministro é isento, né? Seria como um anjo, não é? Não quero falar um Deus, né? Porque eles já se acham Deus. Nós vamos falar que seria como um Deus, aí nós vamos piorar a situação. Mas um anjo, porque não tem interesse, não há interesse financeiro ou de privilégios, etc. O ministro deve exercer desta forma.
Então, quando o presidente nomeia, não deveria ter esse interesse, mas pode eventualmente ter. O próprio presidente que nomeou, ou a presidente que nomeou, pode ter. Vejam, minha gente, que depois da nomeação ou indicação do presidente, ele vai para o Senado Federal, e o Senado Federal, que é composto de 81 senadores, ali define se aceita aquele ministro para serviço da nação no Supremo Tribunal Federal. Essa sessão é chamada de sabatina. E o que é uma sabatina? Faz-se um monte de perguntas para o ministro para saber se ele tem realmente esse saber jurídico notório que a Constituição fala, notável saber jurídico. Então, os senadores que aprovaram esses ministros são os culpados, porque eles poderiam ter rejeitados se detectassem que esse ministro não estava preparado para exercer esse cargo. Então, o que eu quero, nesse momento, trazer com essa live aqui, que é uma experiência, é apenas isso, para dizer, olha, não é só culpa do presidente, ou não é só por causa do interesse do presidente, mas também os senadores assumiram essa situação e têm parcela de culpa, têm sim a sua parcela de contribuição a tudo isso que a gente está vivendo hoje. Então, vou ficar por aqui, só no parágrafo único, esse era o interesse de fazer esta live hoje como um teste inicial. Depois nós vamos fazer mais algumas lives mais programadas, mais bem preparadas para a gente discutir, anunciadas, né? Para ter você, assim, participando no chat ao vivo, porque aí vai ser muito legal a gente ver as pessoas participando, tá certo? Então, grande abraço a todos, até a próxima.